Olá, meninas, boa tarde. Estou retornando com mais uma peça hoje. É um peso de porta, tá? Como já estamos praticamente quase na época do Natal, então esse aqui eu resolvi fazer um Papai Noel, tá? É uma peça assim, parece complicado, mas ela é super simples de fazer, é rapidinha. E assim, sempre que eu vendi peso de porta, deve ter acontecido com vocês, na hora de você entregar o peso de porta, a sua cliente olha assim, nossa, como ficou lindo, dá até dó de pôr no chão. E aí, o tempo foi passando, entreguei, fiz vários e elas sempre me falaram esse tipo de coisa. Um dia eu fiz um aqui para mim, até uma corujinha. Eu vou estar gravando um vídeo mostrando para vocês como é que faz. Fica muito linda a coruja. As minhas clientes adoram aquela coruja. E ela é toda no Microsoft. E aí a minha mãe olhou e disse: Nossa, dá até dó de pôr no chão, vai sujar, vai estragar, devia ser enfeite de outra coisa. Aí, quando ela falou assim, aí eu fiquei pensando, sabe aquela ideia que fica na cabeça? E aí eu pensei, digo, eu vou procurar um modo de fazer com outro tipo de material que possa ser limpa a parte, principalmente a parte de baixo, que é a parte que vai estragar e vai sujar mais facilmente, né? Se deve ter uma maneira de fazer com outro tipo de coisa. Meu filho um tempo fazia muita cama para cachorro, para pet. E ele comprava esse emborrachado, que é tipo um emborrachado, o meu até tá amarelinho de ficar guardado ali, então pelo lado de dentro ele é todo tipo um fiozinho trançado, pode ser até uma napa, alguma coisa. E isso aqui é ótimo, porque você passou o paninho, ele fica limpinho. E peso de porta a gente empurra para lá, empurra para cá, nem sempre, às vezes a gente pega com a mão, às vezes a gente faz com o pé mesmo quando tá com pressa, e eu faço muito aqui em casa. E eu tenho os gatinhos também, que às vezes gostam de brincar, então puxam para lá e puxam para cá. E aí eu tive a ideia, então, deste material. E já fiz 3 aqui para mim, para casa, e tá durando assim bem mais do que o normal que a gente faz com tecido por baixo. Então foi uma ideia assim bem legal que eu fiz, já testei alguns meses já. E assim, ficou bem bom mesmo. Então, eu vou estar passando para vocês como é que eu faço. Então, essa peça eu vou fazer um Papai Noel. E aí, depois eu vou estar explicando nesse primeiro vídeo assim, as noções básicas do que dá para fazer, como eu fiz esse e a diferença dos outros. E aí eu também vou estar fazendo a boneca que eu fiz pro meu quarto, ficou muito bonita. Só não é essa base, é uma outra base, mas se quiser usar essa aqui também pode ser utilizada. Bom, então vamos começar primeiro com esta parte. Aqui eu tô usando um diâmetro de 16 centímetros e meio. Então, eu peguei um círculozinho, fui lá, coloquei em cima, risquei pelo lado avesso e cortei, tá? Então, essa é a minha base. Então, 16 centímetros e meio. Eu vou disponibilizar para vocês os moldes, tá? Lá nos moldes vai estar as medidas todas certinhas, tá? Eu vou só explicar nos moldes e aí depois eu vou estar costurando com vocês. Essa aqui é a base do corpo. Esse corpinho eu quis fazer um encaixe para os braços do Papai Noel, porque eu não queria um bracinho retinho, eu queria um bracinho mais que uma mãozinha. Talvez até dá para prender um sacozinho ali, como se ele estivesse levando um presente, ou um coraçãozinho, época de Natal, época de amor, né? E aí, então, esse aqui é o meu bracinho, eu vou estar explicando como eu vou fazer ele depois, que eu quero fazer ele como se ele estivesse com uma luvazinha. E aí, depois eu vou fazer o casaco, né, em separado. Então, eu estou utilizando um tricoline aqui pro corpo, um tricoline vermelho. Não usei estampado porque eu vou fazer o casaquinho. Mas caso vocês não queiram fazer o casaquinho, queiram fazer só o corpinho, aí aqui já seria
Então, nessa hora aqui já seria questão de colocar os enfeites aqui, ó, né? Aquela basinha que a gente coloca de pelezinha branca, botãozinho, tudo antes de costurar e antes de prender ele aqui na base. Então, todos os enfeites teriam que vir agora, neste momento. Eu, como eu vou colocar os enfeites todo no casaquinho dele, não vou estar colocando nada aqui, tá? Eu já vou costurar direto, vou prender na minha base, e aí depois os enfeites mesmos eu vou colocar no casaquinho. Então, seria esse aqui o corpinho, o molde está aqui, só que vocês não reparem, porque o risco, como é uma peça nova, eu coloco as medidas só para eu ter uma noção, né? Aí vai estar tudo lá, as medidas certinho. Então, esse aqui seria o molde do corpinho, né? Então, a esfera aqui da parte, o diâmetro da parte de baixo. O bracinho, eu fiz ele, porque eu não quero que ele fique retinho. Então, eu fiz uma voltinha aqui, tá? Eu vou fazer ele encaixadinho, assim. Aí, esse bracinho, ele tem duas maneiras de costurar. Ou eu encaixo ele e já faço ele encaixadinho aqui na minha costura. Eu costuro primeiro, preencho tudo, eu já vou explicar para vocês, e faço encaixado. Ou então, aí seria aqui no meio, né? Aqui é um tricoline duplo. Eu colocaria o bracinho aqui, encaixaria ele aqui, costuraria ele aqui por dentro, tá? Provavelmente sem encher antes o braço, eu encheria depois. Daí, na hora de costurar, eu já vou explicar para vocês. Eu deixaria preencher, e aí primeiro eu costuraria toda a volta, prenderia na base, e aí encher para depois. Então, tá aqui o bracinho, e também eu queria, como eu disse, ele mais, assim, não o braço pra cá, mas caso vocês queiram, também pode ser feito, só que daí ele vai ter que ser só costurado, depois a peça pronta já com o enchimento pronto. A cabecinha dele, deixa eu só colocar esses moldes pra cá, senão vai atrapalhar. A cabeça dele, eu estou usando esse molde aqui, é uma cabeça que eu gosto muito. Até tá rabiscado, porque eu coloco sempre para eu lembrar por onde eu faço a primeira costura e tal, então eu sempre rabisco. Aqui também eu sempre coloco o topo, né? Porque como vão ser duas peças em separado que eu vou unir. Então, eu sempre coloco para eu não me perder, porque é muito fácil você olhar aqui, a diferença não é muito. Então, aqui eu sei que é o queixo do meu rostinho e aqui é o topo da cabeça. Aqui também, porque ele tem uma certa diferença aqui da parte de cima para a parte de baixo. Então, eu também coloco o topo só para eu saber, na hora de eu transferir esse molde para minha malha, que eu estou utilizando malha fio 30, tá? Eu já lá no primeiro vídeo, eu fiz um vídeo sobre os tecidos que eu utilizo, então já tem a explicação da malha fio 30 lá, né? Então, eu só venho aqui na minha malha, coloco, risco, corto no risco mesmo, e normalmente eu já faço aqui uma marcaçãozinha aqui em cima, para eu saber aonde fica o topo da cabeça, tá? Para eu não me perder na hora de eu montar as peças. Mesma coisa a parte, essa aqui é a parte da frente do rostinho, tá? E daí essa aqui é a parte de trás do rostinho. Olha, e ela fica uma cabeça bem redondinha, ela fica com queixo, ela fica uma cabeça muito bonita. Então, aqui eu tenho o topo, né? Já marquei ali, eu fiz um risquinho bem pequenininho ali, porque a costura depois vai passar em cima, então não vai aparecer. Então, eu já sei que a parte de cima é aqui. Aqui vai ser a minha primeira costura, é onde eu vou fechar, tá? Mas depois vai estar num outro molde, bem direitinho pra vocês, sem as minhas anotações, os meus rabiscos que tá aqui. Aqui é a minha abertura, tá? Que eu vou deixar, daí pra eu poder encher. E aí, na hora de eu juntar essa peça, unir essa peça nessa aqui, aí a abertura vai ficar pra parte de trás da cabeça, ok? Então, eu vou estar costurando com vocês a parte da cabeça, daí pra vocês verem como é que eu monto, tá? Eu vou montar ela,
E aí, se der tempo, eu costuro. E daí, depois eu já volto com ela já costuradinha, pronta e cheia, para vocês verem como é que fica. Então, essa parte, por enquanto, eu vou reservar aqui. O bracinho, eu esqueci de explicar, não sei se vai dar tempo de eu costurar. Então, e o bracinho assim, o que que eu fiz aqui no bracinho? Antes de ir pra lá, só pra mostrar as peças, que daí fica mais organizado. O bracinho, eu estou utilizando aqui a malha fio 30 pra parte de cima do braço, e pra mãozinha eu estou utilizando o soft, o microfibra, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou unir ele aqui, vou costurar, tá? Um pezinho de máquina aqui, vai estar as medidas também, de quanto eu estou utilizando aqui para fazer essa peça. Aí, depois de costurado, eu vou vir com o meu bracinho, deixa eu ver como é que eu coloquei. Aí, eu vou vir com o meu bracinho, como vocês podem ver, aqui já tem uma marcaçãozinha no meu molde, aonde eu vou estar colocando bem na costura, tá? E vou estar riscando bem em cima da costura. Os dois bracinhos dele. Por quê? Porque a parte de cima vai ficar pele, mas aqui vai ficar como se ele estivesse utilizando luva. Esses dias eu vi um modelo, achei tão bonito, eu disse, eu vou colocar a luva. Que depois vai vir o casaquinho até aqui, e aí a parte de cima não aparece. E eu estou usando o Microsoft, por causa da textura, ele é um tecido mais grosso, né? E porque ele tem elasticidade, e como a minha malha, ela também estica, então dois tecidos que vão dar bem certinho. Então, agora eu vou explicar como é que eu vou fazer aqui a minha cabeça, tá? É só para vocês entenderem, mais ou menos saberem o rumo. Então, eu vou pegar aqui a minha parte lateral, onde eu mostrei ali do molde, que é a minha primeira costura, e vou vir aqui na máquina e fazer uma costura. Só eu colocar esse aqui pra cá. Aí, eu já mostro pra vocês como é que vai ficar. Então, olha, eu vim aqui, fiz uma costura, tá? Todinha a volta. Aqui é onde eu tinha a marcaçãozinha, eu deixei uma aberturinha e desci só esse pedacinho aqui embaixo, com retrocesso no começo, aqui em cima, e com retrocesso no final. E aqui na parte da aberturinha, tá? Aqui eu vou passar depois uma tesoura de picotar, tá? Não precisa ser muito fundo, porque a malha, como ela estica, ela não deixa tão enrugada, mas eu gosto de tirar sempre um pouquinho do excesso. Agora, eu vou pegar aqui, olha, que a parte do topo da minha cabeça está aqui. Sempre a abertura na parte de baixo também facilita na hora da gente encaixar. Então, eu vou pegar vou abrir um pouquinho aqui, tá? Aí, vou pegar o molde da minha cabeça, tá? Já olho aqui, eu sei que a minha marcaçãozinha da cabeça está aqui, então o topo é aqui. E aqui é super simples também. Eu só venho aqui, ó, e vou alfinetando. Alfineto a parte de cima, tá? E daí eu venho aqui, isso aqui é bem importante. E aí eu alfineto aqui o meu queixinho bem no meio. Porque senão ele fica o queixinho torto,
Olha, bem no meinho ali. E também alfineto. Pra eu não me perder, porque na hora de costurar, como é um fio, um tecido que laceia, ele vai esticando, aí eu vou controlando na hora de costurar. Vocês podem ver que, olha, o meu molde, ele dá bem certinho. Olha, tá? Aí eu vou fazer a costura de um lado, olha, pode ver do outro lado também. Olha, ele encaixa bem certinho. E o que é bom, a malha, que você pode estar puxando ela um pouquinho, ela fica bem jeitosinha lá, olha, tá? E aqui ficou a minha abertura, aqui na parte de baixo, né? Pra preencher depois. Então, eu vou estar indo na máquina, eu vou costurar toda essa parte. E aí, depois eu retorno já com a cabeça cheinha, já pra mostrar pra vocês pronto. E aí, a gente já vai passar pra parte do corpo, ok? Então, retornando, meninas, eu costurei o bracinho, tá? Como eu falei no vídeo anterior. Aqui eu uni, tá? Aí na minha marcaçãozinha da mãozinha que vai ter lá no molde, eu coloquei bem em cima da costura, aqui, tá? Olha. Risquei bem certinho lá, tá? Aqui eu deixei já uma aberturinha, tá? Por onde eu vou encher. Aí primeiro eu vou prender no corpo, aí só depois que eu vou encher. Caso vocês não vão fazer encaixadinho, vão fazer preso pelo ladinho de fora, aí não tem a necessidade de deixar essa abertura, tá? Daí vocês podem preencher aqui por cima mesmo. O meu, como eu vou encher, depois eu vou fazer encaixado, então aí por isso eu deixei essa aberturinha. Ok? Então agora eu vou estar cortando aqui do outro lado também. Para vocês verem, aí já faço o encaixe e já vou mostrando aqui para vocês. Esse aqui é rapidinho de cortar, tá? Eu deixo mais ou menos um meio centímetro da costura e venho cortando. Olha. Ano passado eu fiz uma guirlanda muito bonita para o Natal. E aí, o meu ateliê fica aqui na frente, perto da sala. E eu tenho a minha varanda. E aí eu coloquei lá na porta da sala, na varanda. E enquanto eu estava aqui trabalhando, eu escutava um sonzinho diferente na varanda. E normalmente, agora porque tá em obra, o vizinho ainda, então tem barulho, mas normalmente aqui é bem silencioso. E aí, um dia aquilo me chamou a atenção. Eu levantei rapidinho e fui lá no quarto do meu filho, porque lá do quarto eu enxergo a varanda toda. E aí que eu olho na minha guirlanda, que eu coloquei Papai Noel, coloquei anjinho, aquelas flores lindas de Natal, ficou muito bonita a guirlanda. E aí eu olho, tinha um beija-flor roubando a barba do Papai Noel para fazer ninho. E ele vinha várias vezes no dia, ele enchia o biquinho e levava. Conclusão, quando chegou em janeiro, que era a época de tirar o Papai Noel da porta, a guirlanda lá, o coitado do meu Papai Noel tava sem barba. Os anjinhos, coitados, ficaram todos carequinha, porque ele levou tudinho pro ninho. E aí eu brinquei, eu disse pra minha mãe, digo, pelo menos os passarinhos, digo, este ano vão nascer todos quentinhos. Eu disse, o ninho deles deve estar branquinho, 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 porque eles roubaram toda a lã. Ele vinha, puxava, até ficar bem fininho, mas ficou tudo ralinho. Aí não deu nem para eu aproveitar. Para esse ano eu vou ter que fazer uma guirlanda nova, porque
o beija-flor levou toda a barba do coitado do Papai Noel. É que foi tão engraçado, e aí todo mundo que vinha aqui em casa sentava lá no quarto para assistir o tal do humilhantezinho me roubando a barba do Papai Noel, mas chegava até a ser engraçado. Aí a gente não ia tirar de lá, né? Eu deixei ele, aí depois quando passar o Natal, de ano que vem eu faço novo. Bom, então desvirando as mãozinhas, ela ficou assim, olha, como se ele estivesse de luvinha, ok? Agora, aí a cabeça. Então, olha, minha cabeça já está pronta, eu já enchi ela, tá? Aqui a primeira costura, a parte de trás, a primeira costura que a gente fez, tá? Olha, a abertura ficou aqui. Aí depois eu vou fechar com pontinhos à mão, tá? E daí eu vim aqui e encaixei o rostinho como eu mostrei pra vocês. Essa cabeça, esse tipo, na malha, é bem mais prático, é bem mais fácil. Eu faço no algodão cru também, depois eu vou mostrar uma boneca que eu fiz essa mesma cabeça, ficou muito bonita. Ela fica... É mais complicadinho assim para você encaixar, porque não estica. Então, na malha é super mais fácil. E por que eu fiz essa cabeça? Porque eu não queria uma cabeça muito infantil, né? E como a gente ainda vai colocar o gorrinho do Papai Noel, então ele vai encaixar bem certinho. E como o Papai Noel, ele tem, né? Ele é mais bochechudinho. Então, a hora que eu colocar os olhinhos apertar, ele vai ficar com uma bochecha bem fofa aqui. Bom, como é que eu vou fazer para marcar agora, para colocar os bracinhos? Então, eu vou querer os meus bracinhos mais ou menos aqui assim, tá? Então, mais ou menos nesta altura. Então, eu já vou marcar dos dois lados na mesma altura. E aí, eu sei que eles estão bem certinhos, tá? Aqui está dobrado, tá? Eu vou só, olha, ficou aqui e aqui certinho. Ou até pode, com a fita métrica mesmo, medir essa distância, não tem problema nenhum. Aqui está pro lado do avesso, tá? Avesso com avesso, direito com direito. Aí, eu venho aqui com o meu bracinho. Veja onde ficou a minha marcaçãozinha, ali atrás do lápis. Aliás, eu deixei marcado aqui na frente, eu procurando lá atrás. Deixa só eu marcar aqui a outra parte, que eu marquei errado. Isso acontece. Aqui. Eu marquei no avesso, era no direito. E aqui. Olha, agora está marcadinho no direito. É como eu disse, caso vocês não vão fazer casaquinho, não vão fazer roupa, daí esse tecidinho vocês podem estar utilizando aqueles bonitinhos, tem uns tão estampadinho, tão lindo de Natal. Eu, como ainda vou fazer o casaquinho por cima, aí eu resolvi colocar liso mesmo. Ok? Então, venho aqui, pode ver, ó, minha marcaçãozinha tá ali, eu só venho com o meu bracinho e prendo aqui. Aqui eu que vou ver a minha medida. Se eu quero ele mais pra baixo, aí eu não deixo muita sobra ali, tá? Que eu não quero ele tão virado assim pra cima. Então, eu venho aqui e diminuo a minha sobrinha ali. Que essa sobra tem que ter só pra não... Na hora de costurar, a malha às vezes anda, e aí não costura, não pega os dois lados. Por isso que eu sempre, quando eu faço os meus moldes com malha, eu sempre deixo um pouquinho a mais, e sempre um pouquinho a mais de sobra, pra não acontecer de não costurar. Daí depois tem que descosturar tudo de novo, até que você ajeita. A gente perde muito tempo. Veja se tá a mesma quantia de um lado e do outro, se eles estão certinhos aqui na mesma altura. Já coloco meu alfinete aqui só para segurar.
Ó. E agora eu vou passar uma costurinha de segurança aqui bem rapidinho. Por isso que eu coloquei ali só pra segurar. Deixa eu tirar essa parte de cima. Bem na beirinha aqui, tá? Não precisa ser nada muito. É só pra segurar ali no lugar. Eu gosto de fazer essas costuras de segurança, que daí depois eu costuro tudo tranquilo. Eu sei que tá todo mundo no seu lugarzinho certo. Retiro os excessos dos fios. Olha. E agora eu já posso retirar os alfinetes e tá todo mundo presinho. Agora eu venho com o meu direito, com direito novamente. Aí direito e direito, tá? Coloco aqui. Acerto bem. Aqui embaixo o meu tecido, ele tá um pouquinho desigual, porque eu acabei perdendo minha tesoura. Hoje eu procurei tanto e eu utilizei a outra não estava cortando. Mas esse aqui, depois da costura, eu já vou ajeitar ele. Só vou costurar aqui. Olha, agora o que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura todinha aqui, ó. Aqui de cima até aqui embaixo e aqui de cima até aqui embaixo. E aí quase eu não gravei hoje porque eu sei como é que eu vou gravar sem a minha tesoura. E aí procurei até que eu acabei achando, porque eu andei fazendo umas reformas e fiz arrumação no ateliê. Tinha muita coisa que eu precisava tirar, que tava aqui sem utilidade. E aí acabou que eu acabei mudando de lugar a minha tesoura e acabei não achando. Olha, do outro lado a mesma coisa. Aí por sorte acabei achando a tesoura. Mas daí eu já tinha cortado uma parte do tecido, com a outra. E tesoura, às vezes a gente tem 10 e corta só uma. Eu tenho pelo menos mais 7 ali. A única que é boa pra cortar é essa aqui. Pronto. Então, vim aqui, fiz as costuras, né, laterais só, tá? Retrocesso, retrocesso, retrocesso e retrocesso. Então, só costurei a voltinha aqui. Aí, venho agora com a minha tesoura de picotar. Porque esse tecido que eu estou usando o tricoline. Pode ser brim também, brim não, sarja. Brim é muito durinho, eu acho. Pode até ser aquela sarja pro corpo. Malha, tecido que estica, não. Porque assim, a parte de baixo, ele vai esticar bastante, daí vai ficar tipo um botijãozinho ali, muito, muito cheio. Aí não fica bom. É qualquer tecido que não estique. A sarja também tem, até inclusive eu vou fazer o casaquinho dele de sarja, porque a sarja ela deixa mais encorpadinho o casaquinho. E aí eu vou fazer ele duplo, mas aí eu vou gravar pra vocês como é que eu faço os casaquinhos. Aqui ali ele fica um pouquinho durinho, porque tem ainda a malha pra cortar junto. Bom, então aqui nós estamos com o corpinho do nosso Papai Noel. O que eu vou fazer agora? Eu vou só ajustar aqui um pouco. Não, acho que nem vai precisar, ele vai sair na costura mesmo. Por isso que é bom costurar. Muita coisa que sobra a gente tira na máquina e pronto. Então, o que eu vou fazer agora? Eu peguei
a minha base, tá? A napa, ou o que vocês acharem. Esse aqui, eu fui perguntar o nome, o meu filho disse, não sei, mãe, o nome. Eu sempre chegava lá e sempre é o mesmo rapaz que me atendia, e ele já sabia que era que eu queria, né? Ele então não lembra o nome, que ele, até o menino lá que disse o nome, mas ele acabou esquecendo. Então, não sei dizer para vocês. E o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou fazer essa costura aqui, eu vou encaixar essa parte aqui, tá? Então, o que eu fiz? Eu dobrei ao meio aqui, tá? Pra vocês entenderem bem direitinho, eu tenho que cuidar meu tempo, senão eu fico falando aqui para de gravar. Então, vocês vão dobrar aqui o meio, tá? Marcar de um lado e de outro. Isso aqui é só para eu não me perder. Aí, eu venho aqui, eu pego o meu direito da napa, tá? E o direito do meu tricoline que eu acabei de costurar, tá? Bem na costura aqui, coloco aqui. Venho aqui e coloco um alfinete. Esse material, ele deixa alfinetar, não fica buraco. Mas conforme o que vocês forem utilizar, se é uma napa, alguma coisa, eu nunca usei napa, vocês façam o teste antes de... Vocês pegam um pedacinho e recorte e alfinetam um pedaço para ver se não vai ficar furo. Esse aqui não deixa furo, depois quando eu retirar, ele some tudo. Mas alguns materiais deixam furinho, tá? Lá. E ele fica bem certinho, ó, encaixa. Então, olha. Ele vai dar bem certinho, toda a volta, ok? Outra coisa que eu ia falar, porque eu vou costurar e depois eu retorno com ele já costurado. Eu vou escolher uma parte que seja a parte de trás, tá? Então, digamos aqui, eu vou calcular mais ou menos o meio, só que eu não vou começar já no meio. Eu vou pegar um pouquinho mais aqui pra frente, tá? E aí, eu vou fazer toda essa costura. Por quê? Porque se quando eu chegar aqui, tiver um pouquinho de sobra de tecido, ó. Então, retornando... como eu tinha explicado, né, na aula anterior, que eu estaria preso dos dois ladinhos, como eu prendi lá com o alfinete. Aqui no meio eu coloquei mais um alfinete de cada lado e comecei a costurar um pouquinho do meio mais pra dentro a questão, porque se tiver uma sobra de tecido, eu posso fazer uma pencezinha, tá, na parte de trás. Só que aqui, como esse tecido eu cortei em duas partes, né? A parte da frente e a das costas. Ele tá com plumante, que eu tava separando o plumante ali pra encher. Então, fica um pouquinho mais difícil da gente calcular o diâmetro, mas sem problema nenhum. Eu fui fazendo uma costurinha e conforme eu fui vendo que foi dando a sobra, eu fiz pequenas... pencezinhas, tá? Essas pences vão ficar na parte de baixo, não vão aparecer de forma alguma. Aqui eu passei a costura e aí eu recortei, tá? A minha base, porque se você não fizer esse recorte bem assim, olha, menos de meio centímetro ainda, na hora que preencher, ela aparece no tecido do outro lado, do lado direito. Então, eu já fiz todo o recorte, ó, cortei o tecido, cortei emborrachado, tá? Que é onde eu tinha começado a minha costura. Então, agora eu vou desvirar e começar a encher. Ele é facinho de desvirar, porque a minha abertura aqui em cima é maior, tá? Essa aqui é uma peça que ela vai ficar maiorzinha, porque eu queria um Papai Noel mais roxuchudinho, mais gordinho, que eu quero para colocar na minha sala. Bom, agora o enchimento, o peso. Eu estou usando aqui areia comum, essa areia comum de construção mesmo, tá? Eu fui lá, peguei um pouquinho do meu pedreiro lá, roubei da minha obra lá,
E deixei uns 3 dias no sol, secando. Vocês podem ver que ela tá bem soltinha, ela tá bem sequinha. Eu já guardo num potinho assim, né, meu copinho aqui também. Quanto colocar de areia? Mais ou menos de 300 gramas em diante, que vocês percebam que ficou um pezinho. Se vocês tiverem balança, uns 300, 400 gramas eu já acho suficiente. Mas se você não tiver, mais ou menos uns 3 copos desse cheio, já é o que basta, né? Então aqui, o saquinho que eu tô usando é aquele saquinho normal, que a gente usa para embalar alimento, para pôr no congelador, tá? Normalmente a gente primeiro coloca o saquinho, seria abrir, colocar o saquinho e depois encher, mas como a minha abertura aqui em cima ela é um pouquinho maior, então ela me facilita eu colocar o saquinho da areia lá dentro. Então eu não precisei fazer aquilo do jeito. E também porque daí fica um trabalho mais limpo, né? Não faz tanta bagunça de areia. Aqui, se não quiser usar areia, pode ser usada aquela pedrinha branca que se usa para colocar nos aquários, tá? Aí até nem precisa colocar o saquinho, pode até deixar soltinho lá dentro se quiser. Para essa areia eu uso o saquinho porque ela solta um pozinho, então não é muito recomendado. Daí para esse eu prefiro colocar o saquinho, tá? Então tá aqui, ele fica acomodadinho lá dentro e agora a gente vai começar a encher. Pro enchimento a fibra siliconada, tá? Vou colocando bastantinho mesmo, para render mais, tá? E aí eu vou indo acomodando, olha, vocês podem observar com a mão, que ela abrace o pacotinho de areia que está na parte de baixo, tá? Que é ruim quando você pega ali e sente que tá o plástico com a areia. Assim você pega, só sente o plumante. E vou acomodando lá dentro. E também dessa forma, ele fica bem mais cheio. Vai bastante plumante nessa peça. Porque assim, ele é um tamanho maior. Caso vocês queiram menor, é só diminuir o diâmetro embaixo, tá? Aí a parte do corpinho, tudo mais, pelo próprio diâmetro você já consegue diminuir, mas aí também pode pegar o molde e diminuir na impressora. Pode fazer bem pequenininho, e fazer enfeite para mesa também. Daí não precisa colocar o peso, daí só coloca o enchimento e faz as pecinhas menor. Mas o meu eu já queria maior, porque eu vou colocar na minha sala. Daí o tamanho que eu vou disponibilizar para vocês lá é esse maior, daí é só diminuir, ok?
Só damos uma modelada. Olha, vendo as preguinhas que eu fiz, ele praticamente já some lá dentro. E depois conforme vai ficando parado os dias, o próprio enchimento, ele acaba se acomodando lá dentro. Só aqui que ficou falhadinho. Eu vou só comportar um pouquinho mais. E agora eu venho, e aqui a parte de cima, dando para vocês verem lá, eu vou só fazer um fuxico. Aí eu escolho um dos lados e faço um fuxiquinho aqui em cima. Normal, ó. Pegando meio centímetro, um pouquinho mais ali de tecido. A gente tem costume de ir costurando tudo perto do corpo e a gente acaba esquecendo a câmera. Ali ele escapou um pouquinho a costura, mas não tem importância. O que foi que eu, na hora de cortar com a tesoura e picotar, ele soltou. Mas depois eu prender a cabeça ali, ele nem vai aparecer. Qualquer coisa eu dou um pontinho depois. Olha. E o corpinho vai ficando assim. Bem rochochudo mesmo. Agora eu vou colocar só mais um pouquinho de plumante, que eu quero só que erga um pouquinho mais esse pescocinho dele. Isso aqui depois vocês fazem bem com calma, bem certinho. Aí vocês estão vendo um pezinho de gato, é meu gatinho que quer vir aqui ver o que tá acontecendo, porque eles são muito curiosos, e eu acabei esquecendo de novo a porta aberta. Ok. E daí eu só venho aqui e fecho agora. E se tem um bichinho curioso é o tal do gato. Eu gosto primeiro de dar um pontinho aqui, tá? E daí depois vim com o meu ponto de acabamento, que daí ele segura melhor ali. Lá e o meu Papai Noel tá quase pronto. Agora eu vou cortar aqui. E aqui, olha, vendo aí a parte lá, as pencezinhas, tudo mais, ficou tudo lá embaixo. Mas é só questão de ou diminuir um pouquinho ali. Eu até gosto, porque eu acho que fica bonito.
Aí depois é só vocês dar uma boa ajeitadinha, tá? Ele vai ficar bem certinho aqui. E aqui ficou o ombrinho, os bracinhos, né, viradinho. Olha aqui pra frente. Aí depois eu vou terminar de encher os bracinhos, tá? Daí eu já volto com essa parte pronta só pra fazer a roupinha e o acabamento daí. Olha lá, daí ficou o pescocinho, então aí ele tem um ombrinho, né? E os bracinhos. Olha que fofo. E daí a cabeça também falta fechar ainda, dar os pontinhos ali. Aí eu venho aqui e dou um pontinho de cola, tá? Coloco um pouquinho de cola aqui em volta. Seguro. E aí só colar. Eu não gosto só de colar. Aí eu vou dar um pontinho de cola aqui. Aí só fixo ele no lugar bem certinho. Lá, ó, só pra vocês terem uma ideia. E ainda eu passo uma costurinha com o fio, passo 3 fios da mesma cor da malha, tá? E passo em volta pra fixar bem a cabeça. Então, ele vai ficar, olha, bem assim. E uma cabecinha mais adulta, vai ficar bem redondinha, até mesmo a questão pra colocar o gorrinho dele, tá? Aqui a hora que eu fixar, olha, ele vai ficar bem mais bochichudinho, né? E aí eu retorno, então, no próximo, já com os braços tudinho cheinho, pra vocês verem, tá? E com a roupinha dele, o casaquinho já. Aí eu já vou montar o casaquinho, aí deixar ele completo. É que nem eu disse, aqui caso o meu vai ficar grande, né? Porque é uma peça grande. Mas caso vocês queiram finalizar ele aqui, aí já usa um tecidinho assim, mais... aqueles mais estampadinhos de Natal mesmo, né? Pode diminuir também o tamanho dele, tá? Mas o meu eu queria grandinho assim, porque eu não vou fazer pinheirinho esse ano. Então, aí eu quis caprichar no tamanho do Papai Noel. Bom, até aqui acho que era isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me deixar depois lá no canal, tá? E eu respondo. Então, agora, dessa parte, então, acho que não tem mais nada que eu queria explicar. E daí eu retorno, então, na próxima aula com a roupinha dele já. Retornando, então, eu já fiz as costuras, trouxe finalizado, tá? Pra não... Senão os vídeos ficam muito longos, fica muito cansativo. Então, fiz minhas costuras, tá? Aqui só eu esqueci de avisar, quando for costurar a pele, eu costuro pelo lado direito, tá? Do meu tecido. Então, esse aqui é uma sarja, tá? O lado direito, eu dobro, coloco direito com direito, e aí eu costuro assim. Olha, vocês podem ver, aqui está o meu avesso. Então, coloco aqui, costuro, depois a hora que eu desviro, aqui, tá? Ele tá todo certinho. Aqui na beirinha, eu fiz aquela costurinha que eu falei que é um arrematezinho, né? Pra não ficar erguida, porque como é pele, ele é mais durinho, então a tendência é ele vir pra frente. E assim com essa costurinha não, olha, o acabamento fica bem perfeito, fica bem certinho no lugar, ok? Então esse aqui é o gorrinho, tá? Aí eu vim aqui, na hora de fechar, só uni as partes e fiz uma costura reta até o final. O casaquinho, da mesma maneira, tá? Apliquei pelo lado direito, a costurinha vai ficar toda pro lado de dentro, tirei os excessos, daí aqui pro lado direito, costurei até em cima lá, também coloquei do lado direito, tá? Daí vim unindo a costura, aí ele ficou assim. Aqui na parte de cima, como eu não vou colocar golinha nesse casaquinho, eu só vim aqui, dobrei um centímetro pra dentro, meio centímetro ali, e fiz um fuxiquinho, tá? Franzi todinho ele lá, vocês podem olhar,
Ele fica bem certinho aqui atrás, franzidinho. Porque como vai o gorro e vai a barba, então eu não achei necessário colocar uma gola. Mas caso vocês queiram, daí pode colocar uma golinha. O bracinho, a mesma coisa, né? Como eu fiz aqui. Também passei pode olhar, a costurinha de segurança, tá? Aqui, para ele não ficar. Ficou bem franzidinho, como vocês podem estar vendo, tá? Aqui depois eu vou dar só um pontinho de cola, só para ajustar ele na altura aqui. Aqui eu tenho a minha cinturinha. Aí, o que eu fiz aqui? Eu cortei de EVA mesmo, eu fiz uma fivelinha, porque até eu tinha até acha pronto para comprar, eu até tinha um ali, mas eu achei que para esse modelo ia ficar muito grande. Então, eu fiz de EVA mesmo. Aí, fiz um cordãozinho aqui, né? O cinto dele, tá? De tricoline mesmo, tá? Costurei. Aí, a parte da costura eu joguei aqui pra trás, pra não ficar aparecendo. Aí, eu vou vir, aqui depois eu vou colar. Então, daí eu venho aqui com o meu cinto, olha. E vou dar a volta. Essa emenda aqui atrás, eu vou estar fazendo na mão mesmo. Vou dar uns pontinhos ali. Eu deixei um pouquinho a mais aqui de tecido, porque eu não sabia bem a medida onde é que eu iria colocar ele aqui. Aí, aqui a gente depois só corta o excesso, eu vou só pôr um alfinete só pra vocês verem como é que fica. Olha, daí depois bem acertadinho, claro, tudo coladinho no lugar certo. Aí, ele vai ficar assim. É claro, depois a gente ajeita bem ele no lugar bem certinho ali. Também pode ser dado um pontinho de cola ali, caso vocês queiram. O casaquinho ficou redondinho como eu queria, tá? Ficou bem na beirinha aqui. Vocês podem ver. Claro que depois daí tudo já costuradinho, fica tudo certinho no seu lugar. Aqui pro gorro, tá? Eu fiz da própria pele, cortei um círculozinho, tá? Fiz um fuxiquinho, enchi com o plumante, tá? Aí eu vou vir aqui depois na pontinha e vou dar um pontinho de cola ali para ele ficar no lugar, tá? Quer dizer que esse aqui é uma finalização, daí cada uma vai fazer do seu jeito ou como gosta. Aqui eu coloquei o narizinho, tá? Coloquei o narizinho maior, porque o Papai Noel, ele tem o nariz mais fofinho, maior, tá? Prendi os olhinhos já. Eu já ensinei nas outras aulas como é que eu faço para prender os olhinhos. Aqui eu peguei e prendi já na parte de trás, tá? Por quê? Porque como vai ainda o gorro dele, então, não tinha necessidade de eu fazer de outra maneira, porque isso aqui não vai aparecer, tá? Então, eu vou colocar o gorro lá, só para vocês terem uma noção. Olha, e daí como vem o gorrinho aqui, ele não vai aparecer nada dessa aqui, que ficou mais fundinho aqui. Mas aqui ainda, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho de plumante, tá? Eu vou estar colocando, deixa eu pegar um pouquinho de plumante aqui, vou colar um pouquinho de plumante. Aqui daí, se vocês quiserem fazer, pode cortar um pedacinho de malha, aqui redondinho, e daí com pontinhas à mão, vocês colocam malha, e daí preenche com o plumantinho, tá? Daí ele já vai ficar uma cabecinha bem redondinha aqui, nesse caso. Eu não tô achando necessidade de fazer, tá? Porque como vai o gorro, não tem porquê. Eu vou só colar um pouco de plumante, só para fechar um pouquinho esse meu buraco que ficou aqui, né? Um tantinho assim. E vou finalizar assim, mas caso vocês queiram que a cabeça fique bem redondinha, porque o chapéuzinho ele vai ser coladinho mesmo, né? Então não tem porquê. Mas se for em outra boneca, às vezes daí que vai colocar um chapéu e tal, e fica essa diferença, daí vocês podem fazer assim. Coloca o plumante
e daí costura, coloca um pedacinho de malha, e daí faz pontinhos, a mão vai ficar bem redondinho. Quando é uma boneca que eu não quero que fique nada disso, que eu quero que fique a cabeça bem redondinha, porque eu vou fazer, eu prendo os olhos aqui por baixo, tá? Bem aqui pelo pescocinho dela. Aí você consegue puxar bem certinho, e aí não vai ficar esse fundamento. Mas aqui como tem, ó, é mais prático, mais rápido de fazer, é mais fácil também. Os olhinhos, como que eu prendi, só recapitulando, eu peguei o fio 10, tá? Vim aqui, marquei com o alfinete meus olhinhos, e daí passei 3 costurinhas já afundando. Eu gosto de fazer antes com o fio 10, porque ele fica bem firminho, eu consigo acertar bem a alturinha, tanto de um lado com o outro. Aí depois eu vim com o meu fio de crochê, pode ver que tá aqui o fio 10, aqui tá o fio de crochê. Aí eu vim com o meu fiozinho de crochê preto e prendi as miçanguinhas ali no lugar, tá? O narizinho eu não pus pérola nada, eu só coloquei mesmo o plumante e tá pronto. Daí aqui agora eu vou colocar o meu gorrinho aqui dentro, tá? E daí aqui, antes de eu colocar o gorrinho, só explicando como é que eu vou fazer a finalização, aí eu vou estar aqui colando o bigodinho dele, né, e a barbinha dele. Então, acho que o principal seria isso. Aqui na mãozinha, depois, caso vocês queiram, uma outra dica também, vocês podem até deixar os bracinhos um pouco mais comprido, aumentar um pouquinho no molde lá, e aí unir, e aqui na frente pode estar colocando um coraçãozinho para ele segurar, pode unir e estar fazendo aqueles saquinhos, né, como se fosse de presente do Papai Noel, também fica muito bonito. Então, assim, é uma base que vocês vão poder fazer várias coisas para decorar ele. Aqui também, se quiser daí colocar uma golinha até desse próprio, também pode ser colocado, fica bonitinho, né? Aí, a decoração fica pela dele, a criatividade de vocês, daí o que vocês quiserem colocar. Então, o meu intuito mesmo foi ensinar como fazer essa base aqui embaixo para vocês, para vocês verem que dá bem certinho. Eu sei que eu mostrei pro pessoal aqui em casa, todo mundo gostou bastante, né, de ter, e daí poder, ele desliza facilmente também, vocês podem ver, puxar para um lado para o outro, porque assim, casa a gente todo dia tá limpando, mas sempre pega um pozinho e tal, e desta maneira, passou o paninho aqui, ele tá limpo, fica tudo, e ele também vai durar mais tempo a peça, né? Eu aqui em casa, as minhas não duram muito, eu sempre tô fazendo, porque eu tenho os gatinhos adoram brincar. Uma bonequinha e tal, e daí um puxa para um lado, outro puxa para o outro, eles colocam as unhas, então acaba. Então, acho que seria isso mesmo. Aqui, o corpinho, vocês podem estar utilizando outros materiais, talvez até o feltro também para fazer. Aqui o cintinho também, às vezes tem uma outra ideia, um outro material. Eu utilizei o material que eu tenho disponível aqui em casa, tá? Outra coisa, eu fiz os vídeos e como a minha internet estava ruim essa semana e eu não percebi, acabou ficando lá todos eles assim ao contrário. Mas com o tempo a gente vai pegando prática, né? Então, não tenho, como eu disse, que não é nada profissional, é tudo muito simples, né? São vídeos simples, também eu não sei como fazer toda aquela programação e tal para colocar, então eu faço do meu jeito mesmo. Mas a intenção realmente é vocês aprenderem, é ter uma ideia de como fazer. A gente tá passando só uma dica assim daquilo que eu faço para mim e acho que fica legal. Tá? Então, se vocês gostaram, curtam lá, comentem, se ficou dúvida, pode me deixar recado, eu vou estar sempre respondendo. E aí, pode também estar compartilhando com as amigas e a gente vai saber que vocês estão gostando. Bom, gente, obrigado, por enquanto é só isso, estarei retornando com outros modelos de peso de porta também nesse sistema, tá?